Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Aqui estamos para a honra e glória do nome do Senhor, terça-feira, 10 de junho. Aqui estamos felizes porque o Senhor tem nos sustentado, né? Vamos orar, agradecer a Deus e vamos direto à palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este dia, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, continue conosco no dia de hoje, nos dando um dia de livramento, um dia de cuidado, de saúde, um dia, Pai, de prosperidade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajude, nos fortalece com a destra da Tua justiça. Fortalece-nos, Pai, espiritualmente, em nome de Jesus. Abençoe nossos maridos, filhos, as donas de casas que saíram para trabalhar. Abençoa nossos familiares e amigos, sejam com cada um deles para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, amados. Sem mais delongas, vamos à nossa mensagem. Quero pedir para você, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que esse canal possa crescer, chegar mais longe, né? Seja um instrumento de Deus, né, na vida das pessoas. Compartilhe. E eu te agradeço de coração por estar fazendo parte desse canal. Obrigado você que tem estado comigo todos os dias aqui. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amados, então vamos lá. O tema que eu daria essa mensagem é voltando para casa. A câmera está meio torta hoje. O texto base dessa pregação que eu quero trazer é Lucas 15, versículo 18. Nós vamos focar nesse. Que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amados, a mensagem central dessa passagem, ela fala de um arrependimento verdadeiro e o amor restaurador de Deus. Só Deus para restaurar, né, verdadeiramente o amor. E só Deus realmente conhece, né, se nos arrependemos verdadeiramente. Quem aqui já sentiu longe, né, de Deus em algum momento da vida? Amados, quantas vezes nós nos afastamos, né, do Senhor quando estamos cansados, fracos, e nós deixamos a vida nos levar. E quando nos damos conta, nós estamos longe, né, do Senhor. Então, assim, eu quero dizer que a parábola, né, do filho pródigo, que se encontra em Lucas 15, né, a partir do versículo 11 ao 32. Ele diz muito sobre o caráter de Deus, né, o arrependimento humano e o verdadeiro significado da graça e do perdão de Deus. Então, eu acho que ela é uma das parábolas mais ricas da Bíblia, sinceramente, porque ele fala que Deus, ele é um pai amoroso e misericordioso. O pai da parábola representa Deus. Ele respeita a liberdade do filho que decide ir embora, mas ele espera por ele, né, de braços abertos. Quando o filho volta, o pai, ele, ao seu encontro, ele perdoa, ele restaura a sua dignidade. Então, Deus, ele nunca desiste de nós, amados. Nós é que nos distanciamos, mas mesmo quando nós afastamos, o Senhor, ele permanece, ele não sai daquele lugar, ele não desiste de nós. Ele nos ama incondicionalmente, independente do que nós fazemos. Todas as vezes que pecamos, o Senhor, ele continua nos amando. Ele não vai aceitar, ele não vai tolerar o pecado.
mas ele vai continuar nos amando, né? É sobre isso que as pessoas falam, Deus é amor, Deus é amor. Amados, Deus é amor sim, com certeza, ele tem um amor incondicional, mas ele não tolera o pecado, né? Deus, ele se agrada quando nós nos arrependemos, porque o pecado, amados, ele nos afasta, mas o arrependimento, quando nós nos arrependimento, nos aproxima. Quer dizer, aproxima Deus de nós, não que nós nos aproximamos de Deus. Porque quando estamos pecando, o Espírito Santo não habita. Amados, isso é tão sério, tão sério. Eu sempre falo para os meus filhos: se vocês estão pecando, vocês estão fazendo algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo não está ali. Ele não habita do seu lado. Se acontecer alguma coisa naquele momento, você não pode culpar Deus, porque Deus ele não habita em meio sujeira, em coisa errada. Então, sempre alerto meus filhos nesse sentido. Se você precisar de uma intervenção de Deus no momento que você está pecando, fazendo algo que o Senhor desagrada, certamente você não vai ter a intervenção do Senhor. Infelizmente, essa é a realidade. Então, né, o pecado ele nos afasta, mas o arrependimento aproxima Deus de nós. O filho, ele escolhe viver, né, longe do pai, ele gasta tudo com uma vida assim, desgraçada mesmo, né? Não tá nem aí com nada. Tipo, né, pega o dinheiro lá e tem uma vida assim, como que fala, sem regras, né? Vai gastando de qualquer maneira, vai fazendo tudo que quer na vida, né? Mas quando ele sofre as consequências, ele se arrepende de verdade. E ele realmente decide voltar. Ele reconhece o erro e ele não culpa ninguém, amados. Ele sabe que foi ele mesmo. Então ele pede perdão. Então o pecado, ele nos leva para longe de Deus, mas o arrependimento sincero nos traz de volta a presença dele, né? O Senhor se faz presente em nossas vidas. Eu sempre costumo dizer, eu não acredito que o arrependimento traz Deus. Deus, ele sempre esteve ali. Mas na verdade, traz Deus no sentido de o Espírito Santo, ele vem, ele habita em nós novamente, porque quando estamos em pecado, o Espírito Santo não permanece do nosso lado, isso é fato. Então o perdão de Deus, ele é completo, ele é restaurador. O pai, ele não humilha e nem castiga, né, o seu filho. Em vez disso, quando o filho volta, ele dá tudo novo para o filho, ele compra roupas novas, ele dá sandália nova, ele dá um anel para o filho, ele faz uma grande festa. Amados, se nós pais que nos compadecemos de nossos filhos, né, que erram constantemente, ainda a gente continua abençoando eles. Olha, amados, imagina Deus, o amor que ele tem, né, para conosco. Então, não tenha dúvida de que o Senhor, ele nos ama de tal maneira e ele cuida, né? Ele abençoa os pais para que os pais, eles venham, assim, verdadeiramente amar os seus filhos, né? Porque eu costumo dizer, assim, que o amor de mãe, principalmente, eu acho que o amor de Deus é como se fosse o amor de mãe. Porque o filho pode errar, a mãe ainda volta atrás, abraça, a mãe traz de novo pro aconchego, né? O amor de Deus é assim. Então, o perdão de Deus, ele não é baseado no que nós merecemos, mas no seu amor e na sua graça. Nós temos falado muito de graça essa semana, né? Foi pregado, né, semana passada, na quinta-feira na rádio. Eu falei sobre a graça imerecida, né? Daquela graça que nós não merecemos, mas que o Senhor, ele derrama, né, sobre nós a graça dele, né? Então, diga que hoje nós passamos por provações, saímos fora do caminho do Senhor, mas o Senhor, ele está sempre ali, né? Em Lucas 15, 18,
ele mostra o coração de alguém que decide mudar. Porque, amados, veja bem, não adianta você, por exemplo, pecar, mas você não... Você continua pecando, mas não há transformação, não tem mudança, né? Então, o filho, ele realmente toma posição, ele reconheceu que ele errou, que ele pecou, né? Contra Deus e contra o pai. Então, ele toma a posição de falar assim, não, eu vou voltar atrás. Eu pequei, eu tô arrependido do que eu fiz, eu gastei todo o meu dinheiro, meu pai me deu, né, o dinheiro para mim, eu fui lá, torrei. Então, amados, ele realmente ele mostra, né, uma mudança, que ele tá arrependido, que ele realmente, assim, ele sabe que o Senhor, ele o perdoaria, né? Então, no momento da decisão, né, que ele fala, levantar-me-ei, né? Ele tomou posição, porque, amados, muitas vezes vai ter que ser de nós. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É uma atitude que, tipo assim, ele ia ter que tomar essa decisão. Ninguém poderia tomar por ele. O pai dele falou: você quer seu dinheiro tá aqui. Ele pegou o dinheiro e falou: tô indo embora. Então, assim, quando, né, ele decide essa decisão, né? Não, eu vou levantar, eu vou voltar lá, vou pedir perdão, né? Então ele tem um reconhecimento da condição que ele vivia. O filho pródigo, ele estava realmente já no fundo do poço, ele estava passando fome, ele estava sujo, ele estava longe de casa. Mas então ele caiu em si, que tipo, né, ele percebeu que o que havia perdido, né? Amados, na casa do pai a gente tem tudo. Tudo, nada falta, e muitas vezes a gente não dá valor no que a gente tem. Então, muitas pessoas, né, falando ao termo, né, vivem longe de Deus, as pessoas têm tudo com Deus e ainda não perceberam, né? O arrependimento começa, né, com o reconhecimento de uma condição espiritual vazia. Quantas vezes você se vê assim, que você ora, mas você não vê, sabe, assim, é aquela oração que não passa do teto. Aí você reconhece que fala assim, não, alguma coisa tá errada, porque minha oração não tá passando do teto. Então você pode ter certeza que a sua condição espiritual, ó, tá caída. O Senhor não tá ouvindo a sua oração. Ou o Senhor tá ouvindo e tá em silêncio para que você, né, acorde para a vida mesmo enquanto é tempo. O Senhor muitas vezes se cala para que nós possamos ter o entendimento e reconhecer que estamos errados, estamos em pecado, fazendo algo que não agrada ao Senhor. Então a iniciativa dele, né, quando ele diz levantar-me-ei, não é só uma emoção, não é uma decisão. Ele resolve sair daquela situação. Quantos de nós estamos em situações que a gente, sabe, não busca força, e nós temos que buscar força em Deus para sair daquela situação que nós estamos vivendo. Era uma atitude ativa que ele teve que ter, né? Ele não esperava que o pai venha buscá-lo no chiqueiro, sabe? Porque muitas vezes, amado, nós temos que deixar os nossos filhos, né, tocar a vida deles do jeito que eles querem. Nós não precisamos ir atrás, mas eles têm que reconhecer o erro deles. Então, o pai também dele não foi atrás, né? Deu o dinheiro para ele e falou: ó, tá aqui a sua parte. Ele foi, gastou tudo, né? E o pai deu a herança dele antes de morrer, falou: tá aqui seu dinheiro, você quer a sua parte, tá aqui. Então ele foi, gastou tudo, mas ele teve que tomar uma atitude. Ele falou: do jeito que eu tô, não posso ficar. Que vida é essa que eu tô levando? Eu tinha tudo na casa do meu pai, né? Então ele não espera que o pai vinha, né, ou iria buscá-lo no chiqueiro. Ele estava vivendo num chiqueiro, comendo comida de
porcos, né? Então Deus ele está pronto para nos receber a qualquer momento, mas o passo inicial tem que ser de nós. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado, nós temos que buscar força em Deus e voltar. Deus ele não vai parar de fazer o que ele está fazendo aí para a humanidade, para aqueles que estão na presença dele, para aqueles que estão buscando, para aqueles que estão na presença, para ir lá tirar do lamaçal que você se enfiou. Então, você que tem que se atentar e abrir os seus olhos, se arrepender e voltar. Então, a volta para o Pai, né? Irei ter com meu Pai. Era a direção certa. O filho, ele poderia ter procurado um emprego, ele poderia ter procurado amigos ou qualquer outra coisa, mas ele sabia onde ele tinha que ir, de volta ao Pai. Isso mostra fé e confiança no caráter do pai dele. Mesmo sem saber como ele seria recebido, ele falou: eu vou lá ter com meu pai, eu vou lá me desculpar, eu vou pedir perdão para o meu pai, né? Então ele se arrependeu verdadeiramente. A aplicação espiritual que, né, eu trago é que o pai aqui ele representa a Deus nessa passagem. Quando erramos, né, para nós, né, a passagem que eu quero dizer para nós, uma aplicação pessoal, na verdade. Quando nós erramos, quando nós pecamos ou nós nos afastamos, nós não precisamos procurar outro caminho. É o Pai que nós devemos procurar, ao Pai que nós devemos voltar. Às vezes a vergonha, amados, nos impede, mas o filho, ele foi assim, o filho ele foi mesmo envergonhado, mas que a vergonha não venha nos impedir de buscar a face de Deus novamente. O Senhor, ele se agrada quando nós nos arrependemos verdadeiramente, né? E que não tenhamos vergonha de voltar atrás, porque voltando atrás, mesmo com a vergonha, que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então não importa a distância, não importa o caminho, não importa o seu caminho de volta, por onde você vai ter que voltar. Às vezes você fala assim: nossa, eu vou ter que ir lá de novo, vou ter que passar por isso. Mas a volta, ela começa somente com um passo, amados, de humildade, né? De decidir assim: agora eu vou perseverar, vou fazer a vontade de Deus. Então, assim, a confissão, ela tem que ser verdadeira. Pequei contra o céu e perante a ti. Foi isso que ele reconheceu, né? O pecado dele. Eu pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, né? Ele estava falando do Pai, né? Pequei contra o Senhor. Então, o filho, ele não culpa ninguém. Ele não culpa o pai por foi meu pai também, culpa do meu pai que me deu dinheiro antes da hora. Ele não culpou o pai, ele não culpou ninguém. Ele assume: eu pequei, eu errei, eu fui errado. Então ele reconhece que pecou contra Deus, né? E contra o seu pai. Então, amados, muitas vezes o céu ele vai se alegrar com cada pecador que se arrepende. Mas tem que ser sincero. Não adianta você se arrepender da boca para fora, entendeu? Não adianta você achar que você tá fazendo aí as coisas e tipo assim, né? Deus, ele conhece o coração arrependido. Não adianta a gente achar que engana a Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Posso enganar qualquer um do meu lado aqui, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, mas o Senhor, ninguém consegue mostrar a verdadeira reação, o sentido, né, do nosso sentimento. Só Deus é aquele que sonda realmente aqui dentro. Então, a festa lá foi feita pelo pai, né? O pai, quando ele mostra o arrependimento, né, ao pai, que é um pecador, e então aquilo vira um motivo de celebração, né? É um motivo de celebração no céu, principalmente. O pai dele fez uma festa, comprou roupas novas, sandália, deu um anel novo para ele e fez assim um banquete, né, para receber ele. Então,
Deus, ele se alegra mais com a nossa volta de assim, a volta de um perdido, né, de nós que estamos afastados, do que com a frieza de quem nunca saiu, né, mas também nunca amou. Por exemplo, aqueles que, né, é frio e não demonstra o amor, esse também peca, né? Então, o Senhor, ele se arrepende muito mais, né, com quem volta, com quem se arrepende, do que com aquele que está frio, daquele que não foi embora, aquele que permaneceu, mas também que nunca demonstrou o seu amor, amados. Quantas vezes a gente vê relacionamentos que se acabam, né? Às vezes, muitas vezes a mulher, ela decide ir embora, virar as costas, porque o marido tá frio, ele não demonstra amor, não demonstra cuidado. Então a mulher, sinceramente, na maioria dos relacionamentos, as mulheres desistem do casamento por causa da frieza, né? E geralmente quem fica é o marido. Por quê? Porque ele nunca amou, porque ele nunca cuidou, nunca zelou, né, verdadeiramente. Não sei porque o Senhor me trouxe isso, né? Mas quantas mulheres passam por isso, né? A frieza, né, do relacionamento, a mulher luta, a mulher é uma pessoa que luta muito pelo casamento, mas também ela vê, ela sente, né, que não é amada, tal, tem aquela frieza, e é onde o marido peca e acaba às vezes perdendo, né, por falta de nunca ter amado, né? Então, Deus, ele se alegra com quem volta de um, assim, Deus se alegra com o perdido, né, aquele que volta, do que com a frieza daquele que nunca saiu, mas que nunca amou. E isso não era a condição do pai dele, né? O pai tinha muito amor. O pai, nossa, recebeu ele de braços abertos, fez uma festa, vestiu ele da melhor forma possível. Então a confissão foi sincera e foi humilde. Então, amados, não tenta negociar nem pedir vantagens. Está disposto a ser tratado como servo, tamanha era a sua humildade, né? Então, Deus, ele se agrada de um coração quebrantado, lá em Salmo 51:17, né? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse versículo, ele faz parte do Salmo 51, que era uma oração de arrependimento escrita por Davi, por ter pecado gravemente com Betseba, né, ao mandar matar Urias. Então a confissão, amados, ela abre as portas para a restauração. Deus, ele valoriza muito mais o coração sincero do que os rituais religiosos. Não são os sacrifícios externos que agradam a Deus, mas a atitude interna do nosso coração, quando você se arrepende, assim, da alma, sabe? Nossa, amados, hoje em dia, assim, eu tenho tido tantas dores no corpo, eu tenho falado, né, constantemente aqui, que eu tô assim com o meu corpo, o meu físico cansado. Todos os dias eu falo assim: Senhor, me perdoa, Pai, lá atrás, do que eu fui, do que eu fiz. Me perdoa, Senhor, porque hoje eu sei que eu tô colhendo frutos de tudo que eu plantei. Amados, como é difícil, sabe? Quando a gente peca e a gente vai colher o fruto do nosso pecado. Graças a Deus, não que hoje, mas por um certo período, Deus, ele tem me tratado mesmo em cima dessa cadeira, sabe? Por coisas que eu fiz lá atrás. Mas o Senhor sabe do fundo do meu coração que eu tenho pedido perdão para Ele constantemente. Às vezes o Senhor fala assim: não devemos focar, né, no nosso passado, né? Nós temos que viver um dia, e nem no passado e nem no futuro, nós temos que viver o hoje. Mas eu sempre falo: Senhor, me perdoa, Pai, se tem algo ainda
que o Senhor não me perdoou, que eu sei que Deus perdoou tudo, mas o inimigo fica ali na nossa mente, ah, você fez isso, Deus não te perdoou. Deus perdoou sim, mas Deus precisa tratar a gente, é como esse filho, ele foi parar num lamaçal de porcos, comia comida de porcos. Tudo isso é o que? É permissão do Senhor pelas coisas que ele fez. Então, amados, nós vamos colher sim o que plantamos. Não é fácil. Então, o arrependimento verdadeiro, ele atrai o perdão de Deus. Tem dias que eu choro e falo, Senhor, se tem alguma coisa que eu fiz, traga a minha existência para que eu possa pedir perdão. Porque eu não aguento mais sofrer, eu tenho fé, eu creio que Deus pode me levantar dessa cadeira, me tirar desse sofrimento. São 18 anos nessa cadeira de roda. Mas quem se aproxima, na verdade, com humildade e quebrantamento, sempre será acolhido. O Senhor, ele sempre vai te acolher. Não há pecado tão grave que Deus não possa perdoar, amados. A gente acha que, nossa, eu fiz um exemplo, né? Vamos supor alguém aí que mata alguém. Nossa, você vai falar, nossa, eu nunca vou alcançar a misericórdia, o perdão de Deus. Vai sim. O Senhor, ele veio para todos os pecadores, todos que comentaram. Agora, se você se arrepender de verdade, é claro. E o Senhor é aquele único que conhece o seu interior, que sabe se você realmente se arrependeu de verdade. Então, desde que haja arrependimento, Deus, ele vai te perdoar. O próprio Davi pecou, mas ele foi perdoado porque se quebrantou diante de Deus. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28:13. Quem confessa e deixa, né? Deixa o quê? O pecado, alcança misericórdia. Se você se sente que está em pecado, envergonhado ou distante de Deus, não fuja dele, amados. Não fuja. Muito pelo contrário, corra para ele. Corra. Mas corra enquanto é tempo, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você está em pecado e você está fazendo coisas que o Senhor não se agrada, muitas vezes o Senhor, ele vai permitir, ó, morte. Principalmente falando de morte física, né? Morte espiritual. E até o Senhor guarda mesmo, né? Deus enfia lá debaixo da terra, porque Deus fala assim, ou eu paro essa pessoa agora, ou daqui para lá vai acontecer coisa pior. Então o Senhor, ele se alegra quando nós confessamos o nosso pecado, que nós deixamos. Porque não adianta você vir e pedir perdão. Ai, Senhor, um exemplo, pessoas que vê pornografia. Ai, Senhor, me perdoa, eu caí de novo, meu Deus, não sei o que. Aí você vai lá, pede perdão, o Senhor te perdoa. Amanhã você tá lá de novo. Depois já passa 2, 3 dias, você aguenta. No quarto dia você cai de novo. Então, assim, o Senhor, ele é misericordioso, mas, entendeu? O salário do pecado é a morte. Não morra sem o perdão, a misericórdia de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, amados. Eu tava vendo um vídeo ontem de AI, eu tava mostrando pro meu esposo aquela correria, uma simulação da volta de Cristo, avião caindo, os carros batendo, todo mundo desesperado correndo e eu vi as pessoas subindo, a trombeta deve ter tocado e eu fiquei, agora não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aquela cidade em chamas e carros batendo, aquela, né? Um monte de acidente acontecendo para tudo quanto é lado. Amados, vocês imaginam o caos que vai ser? Não, gente, vocês não têm ideia. Vocês têm que parar e pensar o caos que vai ser. Avião lá, sei lá, o cara que estava pilotando vai ser arrebatado, o avião vai sozinho e sabe lá para onde. Vai cair avião, vai bater caminhão, carreta, tudo vai pegar fogo, vai ser um verdadeiro inferno. Não queira passar por essa tribulação.
Então, se você se sente em pecado, envergonhado ou distante de Deus, não fuja, corra, volte para Ele, mas com um coração sincero. Deus, ele não rejeita os que se arrependem de verdade. Então, a resposta do pai, né, para o filho, né, ele dá uma resposta é um amor que restaura. O pai, ele vê de longe e ele corre. O pai, ele estava esperando. O pai estava triste vendo, né, a situação. Sabia, acho que de ouvir falar, né, a situação do filho, que às vezes a gente não vê, mas a gente fica sabendo. Isso entristece demais o coração de um pai, de uma mãe, né? Então, o pai, ele estava esperando. Isso mostra o coração de Deus por nós. Assim é o coração de Deus, né? Ele está constantemente esperando que a gente volte. Ele não condena, mas ele abraça o filho. Ele não julga, mas ele, sabe assim? Ele fala: vem aqui, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Assim é o Senhor. Então o pai dá roupa nova, dá anel, sandália e faz uma baita de uma festa para receber o filho. O filho não é aceito como servo, mas ele é restaurado como filho. O filho volta e fala assim: pai, eu não preciso nem comer na mesa contigo, eu como aqui com os empregados, né? Tipo assim. E o pai fala: não, meu filho, você é meu filho, né? Você vai sentar à mesa de novo, eu vou te dar tudo que você precisar. Então Deus, ele não quer apenas perdoar, ele quer restaurar a nossa identidade. Então não importa, amados, o quanto você errou, o Pai ainda ele quer que você volte. Então, eu quero que você hoje faça essa atividade aí. Releia Lucas 15:18 e reforce a ideia de que hoje pode ser o seu momento de dizer: levantar-me-ei. Faça esse propósito com Deus de voltar à presença de Deus, né? Eu quero convidar você a refletir hoje em que área da sua vida você precisa voltar para Deus. Amados, não espere o dia mal. Não espere, sabe? Não espere os dias difíceis, não espere a vinda de Jesus pegar você desapercebido e você ficar. Então, Deus é um pai que ama, que perdoa, que está constantemente à sua espera e ele celebra por cada filho que volta. O pecado nos afasta, mas o arrependimento nos reconecta com Deus. Não há ninguém tão perdido que não possa ser encontrado por Deus. Não tem pecado nessa vida que não alcança o perdão, a misericórdia de Deus. Então eu faço esse apelo para você hoje, que se você está afastado, você está vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor, se você quer se levantar e voltar para os braços do Pai, que você possa, deixa aqui um comentário se você está afastado e você quer voltar, né, à presença de Deus, né? Ou faça aí uma oração mesmo você, não precisa nem escrever, às vezes a gente não quer nos expor, muitas vezes é isso, mas nós precisamos confessar, né, diante aos homens, e com certeza o Senhor, ele vai se alegrar com a sua volta, com a sua atitude de voltar, né, irei ter com o meu Pai. Então é isso, amados, essa palavra que eu deixo para nós no dia de hoje, né, nunca, jamais pense que o seu pecado ele é tão grande que não possa ser encontrado por Deus, né? Então, frise isso na sua vida. Não há ninguém tão perdido que não possa ser encontrado por Deus, que o seu pecado não é tão grande que você possa ser encontrado por Deus. Confie no Senhor, creia que Ele é um Pai amoroso e está
pronto para te receber de braços abertos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu termino essa mensagem e eu creio, Pai, que em vidas o Senhor tem tocado, Pai, através dessa mensagem. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que queira voltar para a Tua presença, que o Senhor receba ele com uma festa no céu, com os braços abertos, que ele possa saber que a sua misericórdia ele encontrou, o seu perdão ele encontrou. Em nome de Jesus, fortalece, dê força, Pai, para ele caminhar contigo, dê força para ele não olhar mais para trás e voltar ao pecado, a coisa que ele estava fazendo, aquilo que não te agrada. Deus querido, em nome de Jesus, nos fortalece no dia de hoje, nos ajuda, Senhor, todos os dias, Pai, quando nós estivermos pecando, falando da vida de alguém, quando nós estivermos vendo coisas que não te agrada, quando nós estamos fazendo algo que afasta o teu espírito de nós, nos acorde a tempo, nos chacoalhe para que possamos voltar ao primeiro amor, fazer segundo a tua vontade. Nos dê força, ânimo, e nos fortalece, Pai, para que possamos pregar a Tua palavra e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados. Um forte abraço para vocês, uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Um grande beijo.